Oi, Brendo. Tudo Quero ver bem? como é que. Tudo bem, como é que você está? Quero ver como é que Tô fica o meu aqui. som, Vamos porque eu quero. testar. Vamos fazer os Vamos ver. testes aqui primeiro. É, deixa eu deixar mais assim para não ficar tão escuro. Deixa Aí, eu ver. tá bom. Pronto. E o áudio, como é que tá o áudio aí? Vocês estão me ouvindo bem? Tá super bem. Pra mim tá tranquilo aqui. E o meu aí, tá bem? Tá, perfeito. Legal. Eu tô aqui com meus mapas no fundo. Ah, eu tô vendo. Que mapa é esse? É um mapa que eu desenho mapas, né? Faço Oh, que tudo à legal. mão. Aí eu moldurei esses aqui para ficar no fundo da live. Que legal. Não Eu sabia gosto. dessa habilidade. Que bacana. Uma das coisas que eu estudei nos meus projetos era cartografia, né? Então eu Aham, acabo sim. estudando a paisagem, lugares, etc. E acabou ficando. Os mapas também entram quando a gente estuda as imagens, né? Então, Sim, com certeza. deixa eu ver se eu tirar meu óculos dá menos reflexo. É. Mas se precisar pôr, não tem problema não, faz parte. A gente usar o É, óculos e dar alguns reflexos, se você não conseguir acompanhar sem. Tô vendo o pronto. pessoal entrando aí, Raquel, Amanda. Como que tá o nosso som aí, pessoal? Tá bem? Pra gente daqui a pouquinho começar. Vitor, Vejam aí. Valquíria, Raquel. Ó, vai entrar todo o pessoal. O É, pessoal vai entrar todo online agora. Vamos lá. tem bastante. Tá bom, gente, o som? O meu e do Brendo, tá bem? Tá tudo certo? Bacana. Obrigada, Amanda. Então vamos começar? E o Podemos frio aí, começar. aquela conversa de elevador. Ó a conversa de Ah, elevador, né? E o frio? E o frio em Ponta Grossa? Como que tá? tá bem frio aqui. Agora, essa semana tá Tá? tendo geada, né? Então, aqui no sul, a gente passa. Mas a gente já tá acostumado também, né? Aquela mania que o paranaense sempre tem de ficar dizendo que aqui sempre é mais frio, né? Mas É. aqui temos uns 7, 5 graus agora. Eu acredito que deve ter. Tá à noite aqui já bem escuro, então deve estar mais frio, né? O pessoal tá me Ah, perguntando aqui sim. o link da live. Vamos passar para eles o user no arroba, né, do Instagram aqui. Isso, passa o arroba Museu de Arte Sacra MT. Aí passa aí para eles. Enquanto você vai passando, eu vou fazer uma aberturinha básica que a gente faz Tudo de bem, todas as nossas lives, tá? tudo bem. Pessoal, boa noite a todos vocês que estão entrando aí para participar conosco da nossa segunda live dessa semana. Essa live, essa programação de lives entrega a nossa programação do MAS em Casa. E essa semana a gente ainda tem mais duas que vão acontecer sábado e domingo, né? Então vocês fiquem ligados na nossa programação e acompanhem aí. Essa programação que a gente desenvolveu é devido à propagação do Covid-19 no Brasil, né? E devido a um momento que a gente tem passado por o isolamento e distanciamento social. O Museu de Arte Sacra, ele é um aparelho do governo do estado de Mato Grosso, é uma instituição museológica ligada à CECEL, que é a Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso, e ele é administrado por uma instituição de terceiro setor, que é a Organização Social Ação Cultural. Todos os convidados que participam conosco das lives, eles são voluntários e têm pesquisas nas áreas desenvolvidas em torno das abordagens que eles estão trazendo. Hoje nós estamos aqui com o Brendo Francis de Carvalho. Eu vou fazer a apresentação de todo o seu currículo. Tudo bem. Paciência, pessoal, vamos lá. Não é tão extenso. A gente já teve mais extensos. O seu ainda Não, está tudo bem, tá? sucinto. Ainda sou novinho ainda, gente. É. O Brendo ele é mestre em gestão de território pelo programa de pós-graduação em geografia da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Ele é graduado no curso de bacharel em geografia, também pela mesma universidade. Ele está fazendo o doutorado no programa também e é membro fundador da Associação de Preservação e Proteção do Patrimônio Cultural dos Campos Gerais.
atua na área de geografia humana e, em especial, nas temáticas ligadas a espaços livres urbanos, cartografia artística, patrimônio cultural, história da geografia e arte. O tema que ele vai abordar para nós hoje vai ser patrimônio cultural, imagens da cidade e turismo. Isso aí. Isso aí. Eu agradeço muito você, tá, Breno, do museu, agradeço a sua participação em colaborar com a gente na live dessa semana, nessa segunda live. E fica a abordagem com você, né? Agora, toda sua a fala. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Então, eu queria começar agradecendo a Viviane e a todo o pessoal aí do Museu de Artes Sacras, né, do Mato Grosso, que fez esse convite. Fiquei muito feliz, porque é um tema que eu gosto muito de discutir, né? Eu percebi que é um espaço adequado, né? Ocupar o espaço no Instagram para a gente discutir ciência, discutir tecnologia é sempre muito adequado, muito conveniente, muito interessante. E assim como vocês, também estou aqui em quarentena, em casa já há alguns meses. Acho que é importante que a gente fique mesmo em casa e que nesse momento a gente não pare, né? Nós temos que continuar nossas pesquisas aí. E, já que estamos nesse momento de quarentena, é importante que também nós fiquemos atentos às notícias, a tudo que tem acontecido no mundo, porque existem, vamos dizer assim, nossas causas, né? Tem as causas ambientais e tal, e o patrimônio cultural não deixa de ser uma causa também, né? Algo que nós temos que prestar atenção, que nós temos que conhecer, que nós temos que lutar. Acho que daria para começar essa fala, né? Eu vi que o pessoal aí está entrando. Tem um pessoal de Portugal ali, muito giro de gajo. Tô vendo, entrando aqui, ó, o Lucas. O Lucas é meu amigo aí do Mato Grosso. Ele é do Mato Grosso também, ele estudou comigo em Portugal lá. Legal. Eu estudei em Portugal justamente para estudar esse tema, né? Da questão do patrimônio cultural, do turismo e das imagens da cidade. Quando a gente começa a pensar, eu vou começar toda essa discussão aqui a partir de um conceito que é muito caro para mim, né, e que eu particularmente gosto, que é imaginário. Imaginário é um conceito que a gente não costuma trazer ele muito para a ciência, porque ele parece ser algo muito, assim, infantil, parece algo muito da ordem do subjetivo, muito da ordem das questões, assim, que são abstratas, né. Mas a subjetividade, ela é composta pelo nosso imaginário. E o imaginário é absolutamente importante para a forma como nós pensamos o mundo. Então, o patrimônio, as imagens e tal, existe um conjunto de imagens dentro da nossa cabeça que é como nós vemos o mundo, né? Esse imaginário a respeito do mundo, ele é alimentado pelas notícias que você vê na TV, é alimentado pelas fotos, pela arte, por todas as informações que a gente vai recebendo ao longo da vida. E essas informações, elas se acumulam, elas interagem entre si dentro da nossa mente, elas formam uma imagem mental do mundo. Essa imagem mental do mundo, por sua vez, é, digamos assim, aquilo que media a nossa relação com os espaços que a gente conhece e que a gente não conhece. Então, de forma resumida, todos nós temos uma imaginação a respeito do mundo que é alimentada pelas representações que nós consumimos. E aí, por que eu estou trazendo essa questão? Porque é muito comum que, ao longo da nossa vida, a gente tenha imagens de lugares que a gente conhece e que a gente não conhece. Então, eu, por exemplo, já estive no Mato Grosso, mas quando eu penso no Mato Grosso, eu lembro de todos os lugares. Lembro de lugares que são iconograficamente mais interessantes. Lembro, por exemplo, dos patrimônios que eu conheci aí. Lembro da Chapada dos Guimarães. É porque eu sempre faço a trinca das chapadas, né? A Diamantina, Veadeiros e Veadeiros. Sim. E aí, assim, a gente vai lembrando, eu lembro das plantações de soja, lembro da floresta, lembro que tenho parentes que moram no Mato Grosso também, e a gente vai compondo essa imagem do mundo, né? E essa imagem do mundo, ela acaba sendo parte da forma como, por exemplo, quando a gente vai viajar para algum lugar, a gente decide que vai viajar para aquele lugar a partir dessas imagens. Então, eu, por exemplo, posso viajar para Paris ou, sei lá, para o Afeganistão. Eu sei que o Afeganistão é um lugar mais perigoso, então eu prefiro ir para Paris. Então, essas imagens mentais, elas funcionam muito para a nossa tomada de decisão, né? Aí entra aquela questão. Nós podemos dizer que tudo que nós consumimos interfere na nossa imagem de mundo, né? Agora, a gente tem uma valorização, uma hierarquização dos lugares dentro da nossa própria cabeça. E o patrimônio é um conceito-chave aí, porque
Uma vez que você tem consciência, que você é sensível ao patrimônio da sua região, você vai ser mais sensível à sua própria região nessa hierarquização. Então você vai pensar, por exemplo, né, existe muito um preconceito aqui na região sul em relação ao Nordeste do Brasil. Né? O Sul é meu país, movimentos separatistas já aconteceram, porque existe uma perspectiva errônea de que, por exemplo, o Nordeste brasileiro é improdutivo, etc. Mas essa perspectiva ela foi socialmente construída, historicamente construída ao longo dos séculos, né, aqui do Brasil, e uma desvalorização, né, como se fosse um fetichismo ao contrário. Né? Então, existe toda uma valorização de determinados lugares em detrimento de outros. Esses lugares que são hipervalorizados, eles tendem a receber mais investimentos. Eles tendem a receber, por exemplo, dentro de uma competição que existe entre os lugares, mais atenção, mais exposição, mais visibilidade. É só você pensar quantos alienígenas não escolhem aterrissar em Nova York, porque Nova York é a cidade que todos os alienígenas eles sempre vão para Nova York, né? Porque toda a produção, né, de filmes e tal, é uma hiperexposição de Nova York. Aí quando você quiser viajar, quando você quiser pensar, ó, só tenho aí 15 dias de férias, onde é que eu vou? Bem, você viu tantas vezes Nova York que você quer ir para Nova York. Nova York está aqui no seu imaginário e ela altera a sua percepção de mundo. E você romantiza Nova York dentro de você. E você quer ir para Nova York, sei lá, o Empire State Building, quer conhecer a Times Square, e você vai tirar foto, vai postar no Instagram. É a visão romântica, né, dos locais, né, das cidades, enfim. E existe no mundo capitalista que nós vivemos uma competição entre os lugares. Então, da mesma forma como nós compramos produtos, né, uma garrafa d'água, uma caneta, uma roupa, os lugares também competem. E o espaço geográfico, ele também é produto. Ele também é produto e ele também é tensionado por essas relações. Na medida em que as pessoas vão para determinados lugares, gastam dinheiro lá, seja pela atividade turística, seja pela exposição desses filmes, etc., esses lugares estão tendo vantagem nesse processo capitalista. Então, há um benefício que não é só simbólico, é também econômico, de você ser um lugar que é desejado, né? A gente fala que o turismo ele transforma os lugares em objetos de desejo. Então, uma vez que você tenha lugares que sejam mais desejados de serem visitados e lugares que sejam menos desejados, esse lugar mais desejado está ganhando, vamos dizer assim, essa competição. O patrimônio, ele é geralmente um elemento que é o chamariz, né? Então, o que acontece? Se você está pensando Paris, a Torre Eiffel, né? Existe toda uma iconografia dos lugares. E essa iconografia, ela, geralmente, é diretamente associada ao patrimônio. Então, aí vamos pensar o patrimônio de Cuiabá. Aí você vai pensar iconograficamente nos lugares, nos sítios, que são representativos dessa cidade, né? Muitas vezes, essa representatividade, ela não é assim, como se toda a sociedade daquela cidade escolhesse aquilo. Geralmente a gente reproduz um discurso. Por exemplo, aqui na minha cidade, em Ponta Grossa, o que nos representa iconograficamente é a taça. É uma rocha no formato de taça, né, aqui no Parque de Vila Velha, que ao longo dos últimos séculos, desde a criação da cidade, essa rocha é um marco da paisagem. Então, por mais que eu tenha ido uma vez na vida lá, ela é o patrimônio da nossa cidade. Porque ela tem, além de um valor geológico, biológico, simbólico, ela também tem um valor cultural, né? Sim. Então, o patrimônio ele vai desempenhar esse papel que a gente pode dizer que é iconográfico, né, para o turismo. E aí, é claro, entra uma questão que é muito delicada e que a gente estava até discutindo, né, anteriormente, que é a questão da relação do turismo e patrimônio, né? Sim. E essa relação, ela acaba sendo muito interessante porque o turismo, ele bebe do patrimônio, ele usa do patrimônio, transformando esse lugar num objeto de desejo, ele sendo um objeto de uma situação em que, para ser um atrativo, né, para ofertar um... Eu vou só dar uma paradinha. Silvia, deve ser a sua internet, porque mais ninguém sinalizou que travou. Então, assim, pode ser a sua internet. Se a gente tiver travado, alguém dá um toque aí pra gente, que a gente para e volta de novo. Dê um feedback aí. Isso faz parte do ao vivo. Tá tudo certo? Acho que deve estar. Sinalizem aí se estiver tudo ok. Tá tudo certo. Vamos continuar. Tem um pessoal de Cabo... Angélica de Cabo Cabo Verde? de Santo Agostinho. Ah, do Cabo de Santo Agostinho, lá em Pernambuco. Pernambuco.
Pernambuco, tem um pessoal entrando aí, Muito bem. de outros Então, estados. como a gente vai ter esses lugares como objetos de desejo, existe uma produção de valor significativo, né? Então, assim, a gente assiste filmes, a gente consome arte, nós fazemos vários tipos vamos dizer assim, de inserção de informação dentro da nossa cabeça. Sim, Essa informação, ela significa o espaço. E nessa produção de significados a gente dá valores e etc, né? Aquela questão da hierarquização dos lugares. Muito bem. Aí o que acontece? O patrimônio, ele é, então, usado pelo turismo como essa, vamos dizer assim, um objeto ali um objeto não, porque o patrimônio não é só artefato, né, mas enfim, como um recurso, né, para construir esse valor simbólico dos lugares. Se a população não tem uma consciência, só não está sensibilizada em relação ao próprio patrimônio, aí o que vai acontecer? Ela vai ficar refém de um discurso, de uma metanarrativa de o que é o patrimônio daquele lugar. Aí vai haver uma apropriação desse patrimônio que vai ser tão exaustivamente explorada pelo turismo que vai acontecer um processo que a gente fala que é a turistificação. Né? A turistificação é quando tem mais turista num lugar do que pessoas que moram ali. Então pensa assim, né, um determinado atrativo ali da cidade é uma região que as pessoas vivem ali, elas experienciam, existe um valor simbólico, existe um valor emocional em cima daquele lugar. Só que como aquilo ali é vendido como uma mercadoria, é tão desgastado que as próprias pessoas daquele lugar passam a evitar. Ah, não vou naquele ponto lá porque tem tanto turista que ali me incomoda, não é um lugar que eu quero visitar. Né? sim. Mais ou menos assim, certa vez eu ouvi uma colega dizendo assim que Paris é uma cidade que os parisienses não vão para Paris. Né? Os europeus eles não Não, vão que não querem. porque ela está tão saturada de turista que eles não querem. E aí você tem Sim, que pensar que se a cidade é feita para as pessoas, se o patrimônio é legitimado pela população, se ele é legitimado pelas pessoas, como que o patrimônio está sendo usado, então? Né? E justamente. aí vai ter uma série de discursos que vão ser, até certo ponto, contraproducentes entre si, porque você tem a valorização do patrimônio, a questão de dar uma função a ele, atribuir uma função social, fazer com que o patrimônio não esteja abandonado, né? O que Sim, vai gerar a necessidade de existir uma viabilidade econômica para isso, e o sim. turismo, que seria a É, viabilidade econômica do patrimônio. que Porém, é, né, é, é a questão dos pontos negativos e positivos em torno desse uso desse patrimônio, né? O João até fez um comparativo aqui na colocação dele, dizendo que isso também acontece aqui em Chapada dos Guimarães. Esse exemplo que você uhum, mencionou de Paris, aí, o que nós temos em Veneza, né? E, enfim, também você vê essa saturação e nós temos Chapada dos Guimarães, onde tem um parque nacional e tem uma cidade que é uma cidade muito pequena, que uhum, ocorre também a mesma forma, né? E o Parque Nacional é um patrimônio nosso natural, né? sim, Enfim. Então a gente tem essa questão que o próprio chapadense, a própria pessoa da cidade, nesses momentos de temporadas, que a gente diz aí de inverno, fim de ano, uhum. carnaval, enfim, as datas comemorativas que todas as cidades turísticas Quando lotam, né? Quando usufruem dessa lotam. programação, tudo lota, né? Então Sim, aí a sim. gente tem esses efeitos, né? Eu queria que você mencionasse um pouco para a gente desses efeitos, os negativos e os positivos em prol dessa percepção mercadológica, né? Sim, sim. Ainda fazendo um exemplo, né, pegando a Chapada dos Guimarães como exemplo, existe toda uma questão de haver, por exemplo, o fato de ser uma unidade biológica, né, de ser um patrimônio Também, biológico, de ser um patrimônio sim, natural, né, que dentro das concepções do natural. patrimônio tem essa discussão do patrimônio natural e cultural, mas vamos considerar que seja um patrimônio natural. Aqui na minha cidade também, né, o Parque Estadual de Vila Velha passa por algo semelhante. Uhum, Existe a necessidade de nós viabilizarmos a, a, a visitação, né, porque as pessoas querem conhecer esses espaços, mas a uhum, necessidade também de preservação, porque não dá para uhum. receber centenas de pessoas. Um exemplo que a gente pode dizer que consegue fazer ainda um equilíbrio, que a gente poderia dizer que é um caso do sucesso, mas ainda assim, eu não conheço tanto para falar, é o Parque Nacional do Iguaçu, lá onde tem as Cataratas do Iguaçu, né? Que tem toda uma reserva biológica, etc., mas também aberto à visitação, né? Teria que ver como que eles fazem esse modelo de gestão. Mas aí o que, que acontece? Quando você traz pessoas para o lugar, as pessoas têm N práticas sociais, né?
E, inclusive, por exemplo, a questão de que, se vêm pessoas de fora, elas trazem suas práticas culturais, e essas práticas culturais, elas têm, às vezes, efeitos que a comunidade local não conhece, né? Então, você pega, por exemplo, se você vai a Jerusalém, né? Lá em Jerusalém existem códigos sociais, por conta da comunidade árabe, da comunidade judia, da comunidade cristã, que dependendo do grupo que vai frequentar, pode entrar em embates culturais. Mas, enfim, esses impactos, eu vou trazer mais os que são relativos ao espaço urbano, porque eu estudo mais o espaço urbano, né? Mas Lógico. ainda assim, é importante pontuar que existem, né, mesmo nas áreas que são áreas de proteção ambiental, sempre vai existir esse impacto, né? É importante pensar, primeiro, eu vou trazer aqui o impacto simbólico, né? Que é justamente o esvaziamento desse patrimônio enquanto seu significado cultural e historicamente construído, para que ele se torne um objeto de consumo, né? Então, você vai ter aí, as pessoas vão ir até esse lugar, elas vão tirar fotos, elas vão consumir, vão comprar o souvenir, né? E aí, isso perde a sua razão de ser na medida em que a população evite de frequentar esse lugar, né? Ainda podem existir impactos que são impactos de infraestrutura mesmo, né? Então, às vezes, aquele lugar, vamos dizer que seja uma igrejinha que tem aí, sei lá, 300 anos e seja numa zona rural, o que vai acontecer? Como é que funciona se, sei lá, 500 pessoas por dia forem visitar essa igrejinha? Ela não tem estrutura para isso, né? E aí você vai ter efeitos negativos que podem, inclusive, comprometer, né, a estrutura, a infraestrutura de acesso, a capacidade técnica mesmo de receber pessoas daquele lugar. E se isso não é bem avaliado, se isso não é bem pensado e bem protegido, isso pode gerar um prejuízo ao próprio patrimônio, né? Sim. Aqui Também a a gente... gente tem, em Chapada tem a Igreja de Santana, que é tombada, inclusive, pelo IPHAN, que é o Instituto Patrimônio Uhum, Histórico Nacional, e no uhum, entorno dela foi proibido shows, foram proibidos uma série de questões na própria cidade devido a essa questão do impacto, né? Do impacto que uhum. causa no entorno, na praça, tem uma praça próxima, que Sim. causa esse patrimônio material aí. Eu vi que ali Então, falaram oi? sobre, acho que o Lucas Rodrigo comentou ali, fica pensando que se há quem pensa é o patrimônio, né? Em Cuiabá, para a Ah, comemoração dos 300 anos da cidade, a prefeitura, ao invés de subsidiar a reforma do patrimônio histórico real, criou uma réplica. Isso também é um aspecto, é, isso é um aspecto também que geralmente a gente discute, né? Que por exemplo, vou dar um exemplo que aconteceu aqui na minha cidade. Havia um prédio histórico e um prédio do lado que eles não sabiam se eles construíam um prédio igual ou um prédio diferente, né? E aí foi para o Conselho de Patrimônio aqui da cidade, foi para o Compac. Eles discutiram, olha, nós temos aqui um prédio antigo e do lado nós vamos construir um prédio. A gente faz um igual ao antigo ou faz um novo diferente? O que eles chegaram em conclusão? Que quando você tem o velho, é melhor construir um novo, que mostre que existiu diferença temporal entre o novo e o velho. Porque essa simbologia de você construir ali um velho que não é velho é uma falsificação do espaço, é algo que não é legítimo. As pessoas lógico. podem pensar e achar que são dois prédios antigos. Não. Um prédio é velho, aí havia ali alguma coisa que foi destruída e construiu-se outra coisa. Então o que eles Lógico. fizeram? Liberaram para a construção de um prédio diferente, que respeita os parâmetros urbanísticos, arquitetônicos, né, que o patrimônio impõe, que as leis de patrimônio impõem, mas que respeita a temporalidade daquele espaço, né? Sim. É muito complicado discutir assim, que quem discute o patrimônio, né? Porque o patrimônio é algo É, que deveria ser de toda a população, né? o Lucas está se referindo ali na Orla do Porto. Eu acho que é ali, Lucas. Se eu estiver errada, me corrija, né? Mas aquela estrutura ali não foi colocada por 300 anos de Cuiabá, ela já estava antes, né? Uhum, Uma uhum. estrutura que imita os casarios antigos, né? Enfim, de uma forma cenográfica horrível. Sim, Não sim. sei se é isso que ele está se referindo, né? Horrível, como assim? Eu não Horrível, conheço, né? eu não É isso conheço. mesmo? É isso mesmo que ele está se referindo. Só que aquilo lá foi Então. posto quando a orla foi inaugurada. Quando a orla foi inaugurada, Uhum, aquilo lá foi colocado junto, né? Então uhum. não foi para os 300 anos. Só se a prefeitura atualmente fez alguma reforma ali naquele cenário, entendeu? Porque aquilo lá é um Entendi, cenário, entendi. é algo cenográfico. Então, assim, eu também acho que concordo com ele que a lógica é partir mesmo para
para a reforma dos nossos patrimônios históricos, Uhum. né? O que a gente tem aí, enfim, tombado, reconhecido Isso. ideologicamente, também pela população, nesse É, sentido. e uma coisa que né, dando continuidade ali, você falou dos efeitos que o turismo pode ter, também existem efeitos em relação a essa. O que o turismo pressupõe em relação ao patrimônio? Ele vai pressupor, por exemplo, a revitalização do patrimônio. Né? Então, existem um conceito que a gente fala que é o descaso com a coisa pública. Né? Então, existem patrimônios que são públicos que geralmente estão caindo aos pedaços, as pessoas têm aquela visão de que aquele lugar ali está depredado e falam assim, era melhor destruir e construir algo novo. Né? E aí, quando vem a atividade turística, ela pressupõe que vai haver um investimento ali de restauração e etc. Mas isso também pode ter efeitos negativos, né? Se não for feito de forma, vamos dizer assim, se não houver um estudo, né? Por exemplo, um efeito que a gente pode citar aqui é a gentrificação, que é quando, vamos dizer lá, há toda uma reforma urbana na infraestrutura da cidade, naquele patrimônio, para que ele passe a cumprir a sua função social, que pode ser um museu, pode ser, por exemplo, uma igreja, enfim, diversos usos, né, que podem ser aplicados. E aí, como há um investimento público naquela área, vai haver uma valorização simbólica daquele lugar. Lógico. E, por exemplo, pode aumentar o preço dos aluguéis, a ponto das pessoas que vivem naquele em redor terem, né, por um efeito econômico ali, elas terem que sair daquele lugar. Né? Ou, por exemplo, a gente pode pensar a questão de infraestruturas mesmo públicas que acabam tendo que se mover dali. Enfim, né, existe uma série de questões urbanas que vão estar associadas a isso. Trouxe o exemplo da gentrificação, mas tudo que envolve espaço enquanto mercadoria, a gente pode dizer que pode causar esse efeito ali. Né? Existem ferramentas que podem ser usadas para proteger o patrimônio. Tanto do ponto de vista de projetos culturais, né, que podem, por exemplo, discutir o saber fazer das comunidades que produzem, né, que às vezes a gente pensa muito no patrimônio que é o construído na igreja, né, Sim, no o prédio, material, né? no material, mas também existe toda a discussão dos saberes fazer, De, existem projetos. de cal e pedra. Exatamente, exatamente. Existe toda uma forma de se relacionar com o patrimônio, né? E aí entra a questão da educação patrimonial, que a gente estava discutindo, né? É Justo. importante que as pessoas entendam por que aquele prédio é importante, né? Por mais que às vezes ele não seja um patrimônio, vamos dizer lá que seja um patrimônio quilombola, né? Eu sou branco, aí, não, mas esse patrimônio não é meu. Não, muito pelo contrário, eu tenho que reconhecer Lógico. aquilo enquanto patrimônio e a importância daquilo para aquela comunidade, para aquelas pessoas, como isso tem uma função social, né? E aí, para isso é importante a educação patrimonial. E eu acho que esse é um ponto que nós ainda estamos necessitando crescer no Brasil, né? Eu sei que existem muitos profissionais que defendem a educação patrimonial e que fazem dentro da sua prática cotidiana, dentro da sala de aula, às vezes dentro de determinados eventos, mas a gente também precisa que isso seja uma política de Estado, né? Uma das coisas que eu estou querendo muito discutir no meu doutorado é em que medida essa forma como nós vemos as imagens, a iconografia da cidade, isso pode ser política de Estado. Quando eu estive em Portugal, foi muito interessante lá a minha experiência na cidade do Porto, porque eu descobri que eles têm uma política de Estado mesmo, de fazer com que Portugal seja visto como o país que tem o melhor vinho do mundo, um paraíso na Europa. E isso vira prática. Diversidade, né? Nossa, isso Os vira. vinhos depende de cada região. Exatamente. E aí isso vai atrair turistas e vai gerar aqueles impactos que eu coloquei, mas eles já vão estar preparados para lidar com esses impactos, né? Então, o que a gente percebe, assim, né? Dentro do discurso do brasileiro, existe uma depreciação muito grande do Brasil. E muita gente, às vezes, conhece mais as ruas de Paris do que, por exemplo, a Chapada dos Guimarães, né? Com As pessoas certeza. conhecem mais, por exemplo, Mais assim, o depressão. Louvre do que o Arte Sacra. Exatamente. Ou ainda as pessoas têm uma percepção muito melhor da capital em relação ao interior, né? Não, eu vou para a capital porque lá tem coisa para fazer, aqui no interior não tem nada. Eu acho que as pessoas desprezam a própria história quando elas dizem que não tem nada no interior, né? De fato, se você busca determinadas atividades culturais, shows, etc., isso vai estar na capital por uma questão de densidade demográfica. Mas o valor cultural, nós é que temos que agregar simbolicamente. São as produções artísticas regionais, são a educação patrimonial, é nós conhecermos a história, né, da nossa própria região que faz com que esse lugar brilhe tanto dentro da nossa mente quanto Paris, né?
é impossível que isso seja apenas Justamente. política de Estado, porque ela não pode vir de cima para baixo, né? Não é o governo que deve dizer o que é patrimônio, sim a sociedade diz o que é patrimônio, e aí o governo, né, institui a legislação e os mecanismos de proteção. Mas, enfim, né, eu estou um pouco divagando aqui, mas é mais no sentido de dizer que existem mecanismos, e que esses mecanismos para a gente associar o turismo, o patrimônio, para proteger o patrimônio, eles têm que serem feitos de forma consciente para que nós não tenhamos um patrimônio forjado que serve só para inglês ver, vamos dizer assim, né? Que é só para atrair pessoas, fazer elas gastarem dinheiro, e ao mesmo tempo para que ele seja preservado mesmo, né? Para que ele não entre nesse descaso que se tem com as edificações antigas, mas, enfim, com os saberes fazer, né? Eu falei um monte aqui. Pessoal, se vocês tiverem perguntas, quiserem mandar aí. Sim. Porque Então, essa... a gente. é, Não, pode falar. Eu só fui ligar aqui, então. o Lucas está falando aqui que eu não sabia que existia. O Lucas é daqui de Mato Grosso ou não? É, Beleza? Lucas? Ele é, né? Ele está falando que não sabia que existia um museu de arte sacra, mas é dentro dessa relação, desse contexto, né? A pessoa, quando ela não tem identidade com o local, quando ela não reconhece naquele local, aquilo lá para ela passa despercebido. E como nós somos um estado onde tem um poder certo aquisitivo alto, as pessoas Uhum, circulam dentro do Brasil e fora do Brasil de uma forma gigantesca, né? Então, assim, uhum, muita gente de classe média alta, que eu falo, que está dentro do nosso estado, não conhece o museu. Mas muita gente que vem de fora, estrangeiros de outros estados, a primeira coisa que eles procuram ir visitar, aonde ele está em determinada região, como eu também faço, quando eu vou para o interior ou quando eu vou para uhum. qualquer outra cidade, os meus primeiros pontos de escolhas é conhecer sobre a cultura local, Sim, né? sim. É saber daquela cultura local, é entender, né, um pouco daquela história, daquela memória, daquela cidade, e aonde eu vou para ter essas informações, às vezes são nos museus ou em comunidades e daí por diante. Sim, Então, sim. assim, as pessoas têm o hábito de viver dentro de um estado, ou viver em determinada cidade, e não valorizar o que tem, né? Uhum. Então, assim, as próprias pessoas não acabam não dando essa informação. Nós começamos um trabalho muito bom no Museu de Arte Sacra, que foi com o pessoal da Associação de Turismo, né? Que envolve bares e restaurantes, levando essas pessoas para dentro do espaço do museu, para que eles possam conhecer o museu e automaticamente passar para os clientes que eles atendam, né? Ah, com Então, certeza. é uma forma também de que quem está dentro da cidade possa indicar, possa falar sobre, porque eu já estive lá naquele determinado aparelho cultural ou naquela Uhum. determinada comunidade, e lá é Sim. um determinado espaço para que possa ser visitado. Então, também muita coisa parte do nosso interesse. Não é uma Ah, com certeza. relação de divulgação, para vocês saberem. Nós não temos recursos, as instituições museológicas não têm recursos para divulgar na grande mídia. Nós Com usamos certeza. as mídias sociais, nós usamos internet, Facebook, usamos o que Uhum. está disponível para que a gente possa fazer essa divulgação. Então, também vai Sim. muito dessa relação do interesse, né? Eu fiz uma palestra, para você ter ideia, em Sinop, eu fui falar é, é, sobre arte, enfim, foi num encontro de um grupo de arte, Amigos das Artes, que é próximo aqui, de Cuiabá, é 500 e poucos quilômetros, né? Dá 500 Uhum. quilômetros, eu falo próximo, né? Porque o nosso estado é muito grande. Então, chegando lá, a primeira coisa que eu perguntei, quem conhece o Arte Sacra? Duas pessoas levantou o dedo. Quando eu perguntei quem conhece o Louvre, sabe quantas? 15 levantaram o braço. É, de fato. E uma coisa também Entendeu? que Então, quando assim, é essa relação de que a gente parte do interesse, né, Uhum. também das pessoas de consumir os produtos locais aonde ela vive, aonde ela está. A minha relação geográfica, histórica, cultural com o espaço aonde eu estou, parte de eu fazer parte desse entendimento dessa Constituição, né? Dessa Sim, história, sim. dessa memória, né? Então, quando para mim não tem significado, não me interessa, eu não tenho apropriação, eu não tenho identidade. Com Eu não certeza. vou
cuidar, eu não vou preservar, eu não me importo. Então, essa é uma questão também que se permeia a educação patrimonial. A Com educação certeza. patrimonial olhada para todos os nossos patrimônios em todos os aspectos do imaterial, do material, olhando também o que está, de certa forma, tombado, municipal, estadual e federal, como também os Sim. registros que nós temos, né, das comunidades e outros que ainda não estão registrados, mas estão dentro de um campo simbólico e ideológico, que é o caso que a gente tem aqui, Maria Taquara, a estátua, a escultura que nós temos também da chacina que aconteceu aqui, Uhum. onde nós temos os três menores que foi retratado pelo artista Jonas, né? Uhum. E que permeia enquanto patrimônio. São tombados, mas a gente tem um obelisco na praça, que é na Praça Dom Albuquerque, né? Um Uhum. obelisco que nós ganhamos de Corumbá, quando Cuiabá fez 200 anos. Esse obelisco, Legal. ele é homenageado para lá, nos traz esse obelisco, por quê? Porque os cuiabanos defenderam o território de Corumbá quando foi o período da Guerra do Paraguai. Legal. Então, os Tá vendo? Isso cuiabanos atribui foram toda para uma lá para coisa. lutar, né? Isso E atribui toda uma Corumbá coisa. mandou, e ele é uma pedra única cortada, e tem um veio de cristal, é uma pedra, esqueci o nome dela agora. Então, assim, tem todo um contexto de quem passa ali dentro ver aquele monumento, não Uhum. tem nenhum tipo de apropriação em relação a ele, né? Mas Passa ele e ignora, conta, né? Como se fosse um lugar comum. ignora como um lugar comum. Uhum. Então, nós temos diversos patrimônios nesse sentido, né? Que são Uhum. extremamente importantes e fazem essa certa referência, mas quando se divulga de uma forma turística, acaba, às vezes, divulgando o imaterial, que é o cururu e o Sim, sim. siriri, divulga os parques, né, que às vezes não nos representa de uma certa forma, entra também como patrimônio, Sim. mas não está só E, pautado ali, né? E e algumas edificações, enfim, é que é dentro interessante desse que, contexto quando você fala da sua cidade, da pedra, né, que sim, você citou exatamente. aí. Uhum. A taça de Vila Velha. É interessante pensar que, quando a gente pensa essas políticas, né, quando vem do Estado essa divulgação turística, ela geralmente é feita para quem é de fora, né? Então, assim, é como se fosse para uma pessoa lá dos Estados Unidos vir para o interior do Brasil e valorizar o nosso patrimônio, né? Uhum. Nossa, ela vai ficar encantada e tal. Isso acontece frequentemente em diversos lugares do mundo. Essa reclamação que as pessoas dizem aqui. Vem gente de fora e valoriza, e as pessoas que moram aqui não valorizam. Porque quando Justamente. se pensa política pública para turismo, pensa agora o que foi, né, esse reposicionamento do IFAM dentro do Ministério do Turismo. Turismo sempre parece que é feito para quem está fora, né? E para quem está dentro, é como se aquilo que é o atrativo fosse banal. E aí é um Justamente. degrau, há um vazio que a gente precisa preencher, que é a ressignificação, né? Não adianta nós não valorizarmos uma coisa e querer que pessoas de fora valorizem. É justamente o processo contrário. E quando nós temos esses atrativos, né, que não é que o turismo vai escolher os patrimônios e aí nós passamos a valorizar. Não, tem que ser o contrário. Nós valorizamos o patrimônio e depois ele se torna um atrativo turístico, né? Com Se é feito o certeza. processo contrário, há uma deslegitimidade daquele objeto, daquela função ali. E também as pessoas têm que entender que patrimônio não é produto, né? O capitalismo transforma as coisas em produto, mas o patrimônio é primeiramente cultura, ele é primeiramente história, Sim. e depois ele vai virar um atrativo turístico. Não se pode inverter essa ordem. E aí, Sim. as pessoas têm Porque aí... quando se pega, às vezes, nessa ordem, você acaba lidando como um objeto mercadológico. E não pode ser completamente. nessa ótica, né? Porque aí você Uhum. entra dentro de uma outra contextualização que é E aí tem complicado. coisas que as pessoas que são da cidade podem ser extremamente valiosas. São mnemônicas, são prédios, são lugares, são praças, né, que as pessoas visitavam quando eram jovens, que se reuniam depois do colégio, que frequentavam aqueles lugares. E que, às vezes, mercadologicamente, não vai ser tão atrativo. Mas é importante que sejam tombadas enquanto patrimônio, mesmo assim, porque vão cumprir sua função social de patrimônio. Vão estar ali
sendo lugares de memória, sendo objetos de memória, fazendo parte da história daquela cidade, contando suas narrativas, ajudando as pessoas a conhecerem melhor quem elas são, né, a questão da identidade toda. Tudo isso é permeado pelo conceito do patrimônio e vem extremamente anterior à questão do turismo. O turismo aí vai ter todo um debate depois sobre esses efeitos positivos e negativos, e a gente pensa assim, o quanto o brasileiro não conhece o seu próprio patrimônio, né? E isso é completamente contraditório até dentro do conceito de patrimônio, uma vez que ele emana, vamos dizer assim, da sociedade. É muito comum que as pessoas não se identifiquem com determinados patrimônios, né? Mas aí entra a falta de conhecimento mesmo, e as pessoas entenderem porque aquilo é importante, né? São muito poucas as pessoas que frequentam os museus das próprias cidades. Falo isso porque aqui na minha cidade nós temos também o Museu Campos Gerais, e há que se fazer um esforço mesmo, né? O pessoal da história aqui da universidade faz todo um esforço de divulgação, o pessoal de jornalismo, para somar, olha, nós estamos fazendo exposições, nós estamos fazendo várias atividades. O museu é um espaço extremamente importante para a cidade. O que é uma cidade que não tem museu, né? Mas aí as pessoas ainda insistem em dizer, minha cidade não tem nada, minha cidade não tem os atrativos culturais, minha cidade não tem passeios, não tem opções de lazer. Mas aí entra essa crítica, né? É uma questão da cidade não oferecer ou das pessoas não fazerem usufruto desses espaços, né? E aí entra também uma consciência política, né, do patrimônio. Porque nós vivemos num momento em que a mercadologia, né, em cima, essa produtificação do patrimônio, ela é extremamente bem-vinda para determinados segmentos do governo e da sociedade, né, empresários e tal, mas ela talvez não seja tão bem-vinda para a própria sociedade, né? Fazendo esse exemplo da transferência de FAM para o Ministério do Turismo, né, que talvez nem seja mais ministério, Sim. entra a questão de que por que isso é tão prejudicial ao patrimônio? Porque é uma distorção do conceito de patrimônio. O patrimônio não deve ser entendido como um objeto de consumo, né? Ele é primeiro uma questão de valorização histórica. Se as pessoas não entendem isso, elas vão achar que é positivo, porque daí vai trazer turistas para os patrimônios. E não é essa a questão, né? Isso é o fim da discussão, não é o começo. A gente tem uma questão de falta de políticas públicas no Brasil para falar de patrimônio cultural. Você citou aí patrimônios que estão tombados, né? Mas também existe uma lista muito grande de patrimônios que não estão tombados, que às vezes só estão listados. Existem todas legislações específicas em cada município, etc., né? E que esses patrimônios que às vezes estão só listados, eles são os que mais correm risco. Porque justamente por não estarem ainda protegidos pela legislação, acontece de um dia para a noite, determinado lugar pega fogo, né, e aí já era, né? Então, acontece muito aqui, infelizmente, na minha cidade, esse tipo de situação. Então, nós pensamos, olha aquela casa, que bonita, né? Aqui em Ponta Grossa, nós temos o caso de casas que elas são modernistas, e elas têm todo um valor para a arquitetura, né, que foram feitas, não vou lembrar agora o nome do arquiteto, mas ele tem toda uma relevância regional aqui e tal, primeiras casas modernistas do Brasil, etc. E aí, a gente percebe que as pessoas não conhecem, não sabem que essas casas modernistas são importantes, né? E aí fala assim, mas nem é tão antigo, porque o movimento modernista é de agora. Poxa, gente, mas não é essa a questão, né? Não é a questão. É um exemplar, né? Do determinado período. Exatamente. Olha, eles falaram que conhecem o Museu de Arte Sacra e fizeram questão de levar a filha dele quando moraram em Cuiabá. Oh, que legal. A Silvia mencionou, em São Caetano de Pernambuco, tem praticamente as pessoas que não visitam, é importante para a história e a nossa história, como o Museu do Rio de Janeiro. Como no Museu do Rio de fato. Janeiro. O caso do Museu do Rio de Janeiro, a gente pode entrar toda a discussão do aspecto museológico, né, do Brasil. Sim. Mas ali, né, precisou queimar o museu para que as pessoas dessem o devido valor a tudo que estava ali dentro. Justamente, porque a gente tem um indicador de que os brasileiros doam muito para os museus fora do Brasil. Pois é. Então, Veja que a Catedral de Notre Dame pegou fogo mais ou menos na mesma época e ela juntou bilhões ali para restauração. Eu gosto muito do Notre Dame também, não estou falando que tinha que pegar fogo. Mas o que aconteceu com o Museu Brasileiro quando passou pela mesma situação, né? E, mais uma vez, a depreciação da cultura nacional, né? E isso as pessoas precisam entender que isso serve a um discurso, que isso serve a uma lógica de mundo que vai colocar
os países que nós vamos chamar aquela definição clássica de primeiro mundo como sendo lugares muito melhores para viver, com muito mais Sim. opções de lazer, com paisagens incríveis e tal. Tá, mas como que você quer ter, por exemplo, um centro paisagístico, como é, por exemplo, o centro de Paris, em que tem todo um conjunto de edificações tombado, sendo que quando é para tombar um edifício no Brasil, os ativistas da área do patrimônio têm que fazer toda uma briga para conscientizar, para Às sensibilizar. vezes o tombamento demora 10 anos, 5 anos, entendeu? Nós temos lá no Museu de Arte Sacra, são 4 exemplares da antiga catedral. O processo de tombamento começou antes da catedral ser demolida, que ela foi demolida em 1968. Ah, aí também vocês perderam a catedral? E o processo começou 5 anos antes, né? Fazendo todo o processo de levantamento dos recheios, que são da parte interna, e iam tombar a edificação também. Só que a edificação foi implodida antes de ser tombada, né? E aí o processo, o que eles aproveitaram desse processo de tombamento pelo IPHAN? Os 4 altares remanescentes, porque eram 5, o mor não foi incluído, porque ele foi desmontado, e partes se perderam. Então, os 4 que permaneceram foram tombados como bem imóveis integrados pelo IPHAN. Esse processo de tombamento ele levou 50 anos. Nossa, 50 anos para fazer o tombamento. Não sobrou mais nada, quase. Ai, gente. Não, sobrou. Hoje eles estão remontados lá no museu, está aberta a visitação. É um neoclássico, um barroco rococó, 2 barrocos que faziam parte dessa antiga catedral, que era colonial, né, do período colonial. Eles estão hoje lá no museu, mas isso é um exemplo para você entender o quanto demora, né, os processos. E a aqui gente está falando da década de 60, né, de 60 para cá. Né, porque extremamente recente dentro dessa perspectiva, né? Aqui na nossa região, tem várias coisas que as pessoas não fazem nem ideia que podem ser patrimônio, né? A gente teve o caso de um cemitério, que foi o Ministério Público pediu para o grupo nosso da universidade pesquisar, que o cemitério era um cemitério de quando a cidadezinha lá foi criada. E aí, por N motivos, o cemitério acabou sendo desativado, o cemitério que tinha 50 e poucos anos. E aí, né, o que aconteceu? Vamos destruir o cemitério. Vamos destruir o cemitério, e nessa de destruir o cemitério, alguns populares se reuniram e, olha, não vamos destruir o cemitério, não. Aí entraram com um processo no Ministério Público, o Ministério Público acabou, né, fazendo suas ações, pediu para nós, a universidade, fazermos uma pesquisa. E o cemitério, acabou que nós, né, durante as pesquisas, constatamos que o cemitério se constituía, sim, enquanto um patrimônio cultural para a população, justamente porque a população reconhecia nele um valor cultural, histórico e geográfico, né? E o cemitério passou, então, né, está passando ainda, porque é um processo muito recente, está passando por um processo de, vamos dizer, de cuidado, de revitalização, de manutenção. Então você pensa que um cemitério, que é um lugar de tabu, né, ele pode ser um espaço protegido na medida em que as pessoas reconheçam o valor do cemitério enquanto um lugar de memória, né? E aí o que acontece? Essa questão da temporalidade, ela acaba sendo sempre uma briga, porque, mas não é tão antigo, parece que tem que fazer o quê? Tem que ter 100 anos para ser patrimônio, né? E não é isso. Tem uma reconhece por ser patrimônio justamente porque foi feito por nós e para nós usarmos. Sim. E ali tem características específicas que marcam uma determinada época e um processo construtivo ou um modo de fazer, o saber ali colocado, precisa ser preservado. É por isso que se reconhece patrimônio, porque nós fazemos para nós mesmos usarmos. Mas nem sempre é essa lógica, mas é por isso que é reconhecido como patrimônio, porque nós reconhecemos esse objeto ou essa edificação, enfim, ou esse sítio, daí por diante, enquanto um vestígio de uma determinada civilização do que nós fizemos, né? Com certeza. E é importante destacar o valor das emoções, que os sentimentos, que a subjetividade tem nesse processo. Sei que acho que a Márcia estava aqui na chamada também, a Márcia da Geografia das Emoções. Um dos conceitos que a gente tem na geografia cultural é o conceito de topofilia e topofobia, né? Que são 2 conceitos que se referem, por exemplo, a topofilia eu poderia descrever como uma atração, um carinho que você tem por determinado espaço, por determinado lugar, e a topofobia seria uma aversão, né? Às vezes as pessoas não entendem que determinados lugares da cidade, que elas têm muito carinho, que elas conhecem, que elas desenvolveram ali experiências, esses lugares podem vir a ser patrimônios.
Não precisa ser o Estado que vem ali e diz, né? E aí, pode acontecer o contrário também, né? No caso da tapofobia, a pessoa foi A assaltada. Gabriela participou conosco, a Gabriela Rangel, ela usa um termo que é o patrimônio periférico, da periferia, de um conceito ideológico nesse Ó, sentido, né? Que é o patrimônio até então não tombado, mas reconhecido por determinada história, contexto, reconhecimento do território ali até então onde ele está instalado. Que é o que eu mencionei quando eu falei com você antes, nós temos aqui a Maria Taquara. uhum, Maria Taquara, ela foi a primeira mulher a usar calça jeans olha aqui. Ela só. era negra, alta, lavadeira, então lavava, né, roupa, né, no rio, lavava para fora, que é o que ela se sustentava, fumava, então foi uma mulher transgressora em relação ao seu tempo. A van hétero, né? E vai mexer na Maria Taquara aqui. Eu também sou de uma associação e nós fizemos um trabalho com a restauração dessa escultura. Então, Uhum. quando tirou a escultura para a restauração, a população já começou. Cadê Maria Taquara? Onde está Maria Taquara? A mesma coisa é uma outra escultura que nós temos, que é do Jonas, que está no Beco do Candeeiro, aonde aconteceu, na praça, tem uma praça ali, e aonde aconteceu uma chacina, onde morreu 3 adolescentes, né? E até hoje esse crime não foi desvendado, já vai fazer 23 anos, e ele tem todo um Nossa. contexto também. Então, a Gabriela trouxe para a gente numa live falando sobre esse patrimônio que ela usa como periférico, né, Uhum. num conceito ideológico, como ele impacta também na relação da cidade, né? E veja como E vai dentro disso que você está abordando, que você está mencionando aí. E veja que como para o turismo isto é extremamente valoroso, porque assim, eu já vi casos de pessoas né, segmentos assim, claro que não estou generalizando aqui, mas pessoas que falavam assim, não tem problema você criar uma história para esse lugar se você quer transformar ele para dar uma experiência para o turista, né? Mas quando você me conta a história da Maria Taquara, né, a história do beco ali, que não lembro agora bem certinho o nome do beco. Candeeiro. Então, eu tenho vontade de conhecer esse lugar, eu tenho vontade de saber essa Sim. história, eu tenho E vontade de ir tá aí. próxima, tá dentro do centro histórico. Eu tenho vontade de estar nesse lugar, de conhecer essa história, e eu, quando estiver nesse lugar, a informação histórica que você está me dando, a educação, né, vamos colocar dessa maneira, ela me dá uma outra experiência espacial, ela me dá uma vontade de conhecer esse lugar ainda mais, ela me dá significado para esse lugar, que eu poderia passar ali, ver a escultura, tentar ler uma placa e tal, mas quando eu sei o que aquilo significa, eu vou olhar para aquela escultura com admiração, né? Vou Lógico. olhar para o monumento, né, com pesar ali de saber do que houve naquele local. Então, há que se ver também que a valorização do patrimônio por parte da população é algo que beneficia o turismo, porque uma vez que o turismo seja feito como uma experiência realmente significativa, realmente de aprendizado, Sim. e não apenas de visualização do lugar, né? Muito me estressa, assim, quando eu viajava com as pessoas e as pessoas vão e tiram fotos e não experienciam o lugar, né? Isso é muito Lógico. comum hoje em dia. A atividade turística da foto que a pessoa vai lá, tira foto, põe no Instagram e vai embora. E não viveu aquele lugar, não conheceu aquelas pessoas, não foi, às vezes, não conheceu a igreja, não visitou o interior da igreja, não, sabe? É uma perda, né, daquele patrimônio. E aí você vai tendo esse esvaziamento de sentidos. Quando você faz o processo inverso, você tem todo esse ganho. Você conhece muito mais sobre aquela sociedade, sobre os eventos que aconteceram ali. Você vai conhecer um pouco mais sobre a população, sobre o que é importante para aquela população, né? Agora eu fico muito mais, né, entusiasmado em visitar Cuiabá. Vem para Cuiabá, vai ser muito bem recebido. Quando Meus amigos você querem muito vir, ir para não Cuiabá. só passe, faça contato com a É, gente, vá conhecer o museu. A gente vai fazer questão de fazer um cicerone com você pela cidade, para você conhecer bem a cidade. eu tenho muita vontade. Eu sou filho de caminhoneiro, né? Então, ao longo da minha Aham. infância, eu viajava por todo o Brasil. E a minha família, por parte de mãe, é toda de Pernambuco. Então, eu fazia sempre esse bate-volta, assim, Paraná, Pernambuco, Paraná, Pernambuco. E passei em Sim. várias cidades, em várias regiões do Brasil, né? E aí é interessante pensar, quando eu era pequeno, eu olhava várias coisas e achava bonito, achava interessante. Depois eu cresci, fiz o curso de geografia, e aí eu vejo as coisas, eu relembro, né? Nossa, eu já estive nesse lugar. Por exemplo, já estive em Sinop, que você citou, já estive em Cuiabá, e eu não tinha percepção de uma pessoa que olha aquilo e pensa, nossa, esse lugar tem uma história, esse lugar tem toda uma trajetória, pessoas estiveram aqui, pessoas construíram isso aqui, tem um porquê, né?
E aí sim, agora, por exemplo, eu vou com vontade de retornar para os lugares. Hoje em dia já não dá tanto para fazer essas viagens assim, né? Mas eu tenho vontade de retornar para os lugares para revisitar agora com uma visão de uma pessoa que sim. respeita mais aquele patrimônio, né? E que quer saber mais. E acho que daí a atividade turística ela passa a ser um ganho tanto para quem está no lugar, que vai ter o benefício, né, da atividade turística, quanto para o turista que também visita, né? E aí vai ter o ganho cultural, vai aprender mais sobre os lugares do mundo todo. Legal. Breno, eu acho que nosso tempo está se esgotando aí. Ah, no Já limite. vai ser quase 20 horas e daqui a pouco a gente cai. Eu sei, eu sei. Então, É aí só já encerra. uma hora. É isso Eu aí. acho que esses 5 minutos aí para a gente fazer a despedida do pessoal, se tiver mais alguma coisa para considerar para o final. Tem alguma pergunta aí, pessoal? Pro Pessoal, mandem as perguntas Brendo? agora. Tem alguma pergunta para a gente poder fazer para o Brendo? Tenho, ó, mandar para Pernambuco. Gente, eu tenho muita vontade. Eu acho É? que uma vez que você descobre que o Brasil tem todo o patrimônio que tem, você não quer mais sair do Brasil, sabe? Você viaja para fora do Brasil, você vê como eles tratam o patrimônio lá fora, você fala assim, Ó, gente, a a gente tem que começar. Marcinha tá dando elogio aqui para você, ó. Saudades, Marcinho. Só elogios. Ó, Santos lá, em Santos no litoral paulista, né? Tem toda a questão da discussão sobre as edificações que, por não receberem a devida manutenção, elas começam a tombar, né, para frente e tal. E é um centro histórico que tem todo um aspecto paisagístico. E paisagem é um Sim, termo que está começando a estar mais em voga dentro do patrimônio agora. Se não me engano, os primeiros casos de paisagem que foram tombados foram em Ouro Preto, lá em São Paulo. E daí não é só uma sim, edificação, não é só um lugar, mas é toda a sensação, a experiência daquele lugar, da Serra da Mantiqueira, etc. Tudo aquilo é considerado um patrimônio. E acho muito interessante que nós pensemos mais nessa perspectiva da paisagem urbana para sim. poder pensar justamente como preservar, né? Acho que a pergunta que eu poderia deixar para as pessoas que estão aí vendo a live é o que nós queremos para o nosso patrimônio, né? E não Legal. é só, não é apenas o usufruto pelo usufruto, que nós temos uma responsabilidade em cuidar do nosso patrimônio. Isso não é só papel do Estado, né, que nós, enquanto população, temos que Enquanto reconhecer cidadão, né? Enquanto e cidadão. valorizar a produção regional, valorizar a Sim, produção que é feita aqui, sobre o nosso patrimônio, que enobrece o nosso patrimônio, que atribui valor simbólico, que ressignifica tudo isso. E aí, quem tem a ganhar somos todos nós, né? E sim, dessa vez aqui mesmo, né? Aquela coisa sim. assim, a Paris tem que ser aqui, né? Nós não temos que ir embora. Sim, gente, está muito boa a conversa, senão a gente vai estender aqui e não vou me encerrar. Vamos precisar encerrar. Eu tenho aqui os agradecimentos a fazer. Muito obrigada, viu, Breno, por participar, ter aceitado o convite do Museu de Arte Sacra e vir somar conosco, compartilhar seu conhecimento. Muito obrigada pela sua Eu que participação. agradeço. E, pessoal, e amanhã tem mais, tá? Continua amanhã às 19 horas, nós vamos estar com Dona Domingas e com a Avner Augusto, numa live ao vivo aí com eles, lá da comunidade São Gonçalo Beira Rio, que é uma comunidade tradicional daqui, onde a gente tem a manifestação popular lá do Cururu do Siriri, da cerâmica, eles vão estar falando como é que está impactando essa relação lá com o Covid-19 na comunidade. E a gente também tem no domingo o Francisco Forte, que é do IFAM, que é da superintendência daqui. Ele é arqueólogo, ele vai estar falando um pouquinho para a gente também no domingo, também às 19 horas. Então, programa aí no celular de vocês, acompanhe nossas lives, tá? E curta também o que a gente está produzindo no canal, que está lá no YouTube, que está no Instagram, dão likes lá, façam comentários. A gente está interagindo com vocês aí nesse período em que a gente está produzindo conteúdo para as mídias sociais e para a internet, aí, levando o conteúdo para casa de vocês, né? Então é muito importante também vocês estarem nos seguindo, nos acompanhando, curtindo o que a gente está produzindo. A gente tem uns vídeos curtos chamados Você Sabia? Que conta pílulas sobre a história do arte sacra, sobre o nosso acervo também,